Olá, amigo! Seja bem-vindo à 8ª edição de Espiritismo, agora na série Mediunidade. Mediunidade, como todos nós sabemos, é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. É um dos princípios fundamentais do Espiritismo porque mediunidade pertence à área da comunicação, à área da comunicabilidade entre os homens e os espíritos. Se você quiser ter uma condição melhor de entender esse assunto que eu mencionei, bastará participar do nosso curso chamado Espiritismo, agora Fundamentos da Doutrina Espírita. São 37 videoaulas que nós preparamos e que está em nosso site para você observar, ler, aprender sobre esses princípios. Portanto, mediunidade é um dos fundamentos do Espiritismo. E nós criamos esta série, a segunda série de nosso programa, exatamente para conversar a respeito de assuntos que Allan Kardec escreveu e que foram publicados no Livro dos Médiuns, em Paris, em 1861. O Livro dos Médiuns contém 32 capítulos. Nós selecionamos vários capítulos para organizar o nosso roteiro de temas e apresentarmos aqui para você. Hoje nós falaremos um pouco sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Um tema muito interessante, sugestivo até, para nós aprendermos como é que eles agem sobre os humanos, somos os homens, os seres humanos. Vamos começar lembrando o que consta do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, desenvolvendo as perguntas para obter respostas dos espíritos superiores, faz a seguinte questão no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 459, e ele quer saber se os espíritos podem influir e influenciar sobre os nossos pensamentos e também sobre as nossas ações. Isto é, Allan Kardec quis entender como é que os espíritos podem influenciar as pessoas participando ativamente da sua vida. Os espíritos, então, superiores, responderam a Allan Kardec de uma maneira bastante interessante. Eles disseram o seguinte: olha, não apenas influenciam, como no geral são os espíritos que vos dirigem. Ora, como é possível os espíritos dirigirem as pessoas encarnadas? Mas nós já sabemos, pelos estudos espíritas, que os homens e os espíritos estão ali numa convivência bastante recíproca. Agora, nós precisamos saber como é que eles podem interferir na vida das pessoas. E nós vamos entender isso examinando este assunto mediunidade. Os espíritos só podem interferir na vida das pessoas porque existe um equipamento, um recurso, uma faculdade que dá condições para que eles possam realmente conviver e se comunicar com os homens. Essa faculdade chama-se mediunidade. Um outro detalhe que valerá a pena ressaltar aqui em nosso programa é o assunto ligado com o livre-arbítrio das pessoas, livre-arbítrio dos seres humanos. Nós já sabemos que são 5 as leis naturais prioritárias. Já sabemos porque os estudos espíritas apresentam isto à saciedade. É a lei de imortalidade, a lei de evolução, a lei de reencarnação e a lei de livre-arbítrio e de causa e efeito, que também é uma lei. Então, são 5. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São leis naturais. São naturais, leis divinas. Sendo divinas, podemos dizer, são leis de Deus. Acontecem sempre do mesmo jeito. Apenas a considerar aí a ação e o pensamento do espírito enquanto encarnado e enquanto desencarnado, e que, portanto, o espírito, tendo um livre-arbítrio, ele também tem a sua decisão. Pode decidir, pode realmente decidir, pode deliberar e pode executar. Então, essas leis naturais devem sempre ser examinadas. A lei de imortalidade é uma lei que estabelece que o espírito não desaparece. Teve início, mas não terá fim. É uma lei, portanto, importante dentro desse estudo.
A lei de evolução permite a gente entender que o espírito ele é criado para realizar uma jornada de evolução. Nós falaremos um pouco a respeito de um assunto ligado com a agregação do espírito na partícula que existe da matéria para começar a sua evolução. Mas por ora, bastará entender o seguinte: o espírito ele é criado para evoluir. Para evoluir. A evolução é uma lei de Deus. O espírito, cada um faz a sua evolução. Realiza essa evolução fazendo sempre novas experiências e adquirindo sempre novos conhecimentos. Portanto, a lei de evolução é uma lei divina. E para que o espírito possa fazer a sua evolução, são escolhidas duas situações. Enquanto ele está desencarnado, isto é, em processo de erraticidade, ou melhor, será dizer, em estado de erraticidade, que é o estado que o espírito fica depois da sua partida definitivamente aqui da Terra, embora fique no meio dos seres humanos, e também enquanto está encarnado. Quando o espírito reencarna, promove a sua reencarnação para fazer novas experiências. O espírito, então, encarnado e desencarnado, ele continua a sua evolução. E a lei da reencarnação também é uma lei divina, uma lei de Deus. O espírito reencarna para poder evoluir. E usa de duas situações interessantes. Usa do direito de decidir, é a lei do chamado livre-arbítrio, tem toda a liberdade de fazer aquilo que quer fazer, respeitado o seu limite de grau de evolução, e também respondendo por todos os seus pensamentos, todas as suas palavras e todos os seus atos, que nós chamamos então a lei de causalidade, a lei de causa e efeito. Essas 5 leis são muito significativas para nós compreendermos esse assunto ligado com a mediunidade, porque eu disse que nós precisamos entender por que os espíritos podem influenciar na vida dos seres humanos. Os superiores responderam a Allan Kardec que não apenas influenciam, que no geral são eles que nos dirigem. Então nós precisamos entender agora que usando o livre-arbítrio, os homens aceitam essa influência, porque os espíritos só podem nos influenciar se nós quisermos ser influenciados. Então existe a figura aí da livre determinação de todo e qualquer espírito encarnado em se deixar influenciar pelos espíritos desencarnados. É pela nossa vontade que os espíritos podem então, entrando nesse vínculo conosco, nos influenciar. Isto é muito importante entender, porque senão nós não daremos um significado especial para essa interinfluenciação que os espíritos têm para conosco. Desse detalhe nós chegaremos à conclusão de que nós também podemos influenciar os espíritos desencarnados, porque esse tema não pode ser visto apenas sob o aspecto da influenciação daqueles que já partiram da Terra para aqueles que aqui estão. Não, os espíritos encarnados também não apenas influenciam os desencarnados, como atraem os desencarnados pelo pensamento. Nós teremos oportunidade de demonstrar isso em nosso programa. Fica claro, então, que o que está em vigência são as 5 leis específicas, prioritárias até, eu diria, da imortalidade, da evolução, da reencarnação, do livre-arbítrio e da causa e efeito. Examinadas essas leis naturais, com cuidado, cada uma delas, examinando com cuidado, nós poderemos entender como é que é o desenvolvimento de todo o restante no processo da ligação e influência entre os espíritos e os homens e os homens e os espíritos. Porque muitos espíritos também levantam essa questão a respeito da influência que os seres humanos, aqueles encarnados, têm sobre eles. Muitas das vezes nós não percebemos
É o homem que está aqui, o espírito encarnado, é que passa a ter uma influência e uma participação e até mesmo uma direção na vida dos espíritos enquanto desencarnados. Por esse fato, com um pouco de cuidado, nós podemos entender esta matéria do jeito que ela precisa ser entendida aqui em nosso estudo. Então, a influência dos espíritos em nossa vida. A humanidade do nosso planeta ela é constituída de homens e espíritos. Aliás, será de bom juízo dizer o seguinte, a humanidade de qualquer mundo, porque todos os mundos, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, em todos os mundos existe vida, de uma ou de outra forma, e até em muitos mundos, vida igual à nossa aqui da Terra. E a influência dos seres invisíveis na vida humana. Então, a humanidade do planeta é significativa, é formada, é constituída de homens e também de espíritos, e se nós quisermos uma atenção a respeito da quantidade, aí a nossa ciência está dizendo que o mundo, bilhões de pessoas moram aqui em nosso planeta, reside em nosso planeta, e nós podemos dizer, em nome do Espiritismo, que um número muito maior de espíritos também fazem parte dessa humanidade. Seres que já residiram aqui na Terra, que estão agora em outro estado, e seres que vieram de outros planetas, que reencarnaram ou que estão ainda vivendo na nossa ambiência espiritual. Então, esta é a nossa humanidade. Existe uma interinfluenciação dos seres invisíveis na vida humana. Isso nós precisamos ter como realidade absoluta. Homens e espíritos convivem no mesmo ambiente, mantendo todas as suas características individuais e também coletivas, formando sociedades. Formamos sociedades aqui, enquanto encarnados, e formamos sociedades depois de desencarnados. Espíritos se agrupam e formam também, cada um, a sociedade que lhe é peculiar, através de gostos, através de aculturamento, através de intenções, projetos de vida individual e social. Portanto, se nós quisermos estabelecer assim um princípio do estudo sociológico do Espiritismo, temos que entender que existe esse estudo sociológico do ponto de vista da vida dos encarnados, como também existe nesse estudo sociológico a vida social dos espíritos, que estão em nosso meio, formando as suas sociedades, convivendo conosco e criando esse processo de interinfluenciação. Como a gente pode observar, a pergunta feita por Allan Kardec, que faz parte do Livro dos Espíritos, de número 459, se os espíritos podem influir e influenciar nos nossos pensamentos e nossas ações, tem tudo a ver com esse tema relacionado com a influência do espírito na nossa vida e também a nossa influência sobre a vida dos espíritos desencarnados. Nesse momento em que Allan Kardec faz essa questão, que ele levanta esse ponto, ele passa a receber de volta uma resposta que abre um pano de fundo para uma explicação muito importante de como nós podemos viver aqui na Terra. Sempre sabendo que estamos recebendo influência dos espíritos, como também sabendo que nós podemos influenciá-los, e é isto mesmo que acontece em todos os instantes. E no nosso próximo programa, nós vamos mostrar como que isso ocorre na vida de relação entre os homens e os espíritos e na vida de relação entre os espíritos e os homens. Agora desejamos lembrá-lo que você pode participar conosco, pode escrever para Espiritismo Agora. Você ali tem alguns recursos da rede social e através desses recursos você pode fazer as suas perguntas, levantar as suas questões, as suas observações e nós responderemos em nossos próximos programas.
Pela sua bondosa atenção, desejamos agradecer e convidá-lo também para o nosso curso Espiritismo Agora, apresentando os fundamentos da doutrina espírita. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo programa.